Bem-vindas, gurias, para o nosso estudo das parábolas de Jesus. Hoje a gente vai se aprofundar na parábola do credor incompassivo e vai nos ensinar muito sobre o perdão. E a gente também vai aprender qual é a consequência de nós não liberarmos o perdão. Então, o que significa, né, sermos entregues aos torturadores? Então, a gente vai aprender muita coisa, assim, para abrir a nossa mente, tá? Vamos fazer uma oração para começar, então. Vamos lá. Senhor, nosso Pai amado, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, em primeiro lugar, pelo perdão que tu já nos destes, Deus. Te agradecemos porque tu és soberano, Senhor. Acima de tudo, Senhor, que a gente já errou na vida, que a gente já pecou. Nós estamos aqui, Senhor, em união, para aprendermos de ti, para ouvir de ti, Senhor. Então, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que a gente tenha discernimento espiritual, para que a gente venha, Senhor, a conhecer os teus mistérios e que tu nos revele o que tu tens, Senhor, para nós como perdão, para que a gente possa conhecer sobre nos perdoarmos e conhecer sobre perdoar os outros, Senhor. Te agradecemos por cada um aqui hoje e pedimos, Espírito Santo, que tu pare nessa reunião, que tu tenha liberdade, que seja tu, Senhor, ministrando aos corações e não eu, não a Daniela, ninguém aqui mais, mas somente tu, Senhor, porque tu é a glória e a honra e o poder para sempre, Senhor. Amém? Amém. Amém, gurias? E aí, gente? Galerinha? Oi, Lu. Ai. Deixa eu começar aqui, gurias. Se vocês quiserem acompanhar, pode abrir a Bíblia em Mateus 18, a partir do 21. Aliás, a gente vai começar a partir ali mesmo do 15. Então, Mateus 18, 15. A gente vai começar ali, porque ali começa todo o contexto, né, do porquê que Jesus está ensinando a Pedro sobre o perdão e por que ele vem trazendo essa parábola. Então, vamos ler juntas ali. A gente vai começar com esse tópico seria o erro e o pecado. Então, a gente vai ali, Mateus 18, 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir, também a igreja considere como gentio publicano. Tá? Até aí. Deixa eu ver se tá todo mundo mutadinho aí. Acho que tá, né? Então, gurias, esse início aqui. Só vou continuar. Faltou um versículozinho. Vamos continuar ali. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida, por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Que promessa, né, gente? Que coisa linda. Então, o primeiro ensinamento que a gente aprende aqui é como resolver conflitos. Ali fala que se alguém te ferir, se alguém te machucar ou pecar contra ti, que a gente tem que conversar com ele somente. Então, nunca expor a pessoa publicamente é o primeiro passo. E se não der certo essa conversa, né, se tu não vir a ganhar o teu irmão, ganhar também tem a tradução convencer ou fazer com que ele se arrependa, a gente, nesse caso, buscaria testemunhas e, por último, nós iríamos até a igreja, né? Porque aqui, quando ele está falando entre nós, né? No ambiente de igreja, de comunidade. Então, a gente levaria isso para cada escalão, de acordo com as etapas. E a ideia aqui, pessoal, não é julgar, mas é ganhar o teu irmão de volta. Então, ali, quando diz, né, que tu quer ganhar ele, este é o objetivo. Não é julgar, apontar o dedo, olha, deu um conflito lá na igreja e não gostei do jeito que tu te posicionou. Não é para te julgar, é para te dizer, olha, me machucou, me magoou, queria resolver essa questão contigo. E, inclusive, quando
Deus mesmo, ele nos ensina a gente não ser passivo quanto à ofensa, e sim esclarecer. Muitas vezes a gente, por outro, né, de um lado a gente vai, as pessoas mais sanguíneas vão lá querer resolver o conflito. Já outras pessoas vão querer deixar passar um pano quente. Não foi nada, né? E não é isso também que a Bíblia nos ensina. Ela ensina que a gente deveria estar esclarecendo e exortar com amor aqueles que nos magoaram. E a gente vê isso em Tiago 5, 19 e 20, que fala assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, olha que bênção tu poder abençoar a vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa nem se deu conta que está pecando, que está ofendendo alguém. É o jeito de falar. Mas, gente, Deus quer mudar o nosso jeito de falar. Então, vai partir de alguém te exortar também. Dizer, se está um jeito aí, tu tem que parar com a grosseria. Vamos melhorar mais gentileza. E a gente se pergunta, e se ele não se arrepender? Isso acontece muito, da gente ser ofendido. E da pessoa simplesmente seguir com a vida, mudar o ambiente, mudar o humor, e parece que aquilo ali não aconteceu. Às vezes a gente fica até mais irado com isso, né? Da pessoa simplesmente parecer que virou a chave e tá tudo bem. Se a pessoa não se arrepender, Jesus também nos ensina que se tudo falhar, se todas as tentativas de reconciliação falharem, essa pessoa deve ser tratada. Aliás, se ela não se arrepender, se tu for a ela, exortar ela, e ela não se arrepender, a gente tem que tratar ela como um gentil ou publicano. Veja bem, gurias, isso não significa que a gente vai rejeitar ou desprezar. Até porque Jesus nunca ensinou a gente a fazer isso com ninguém, né? Principalmente com publicanos, gentios, quem quer que seja. Mas isso é para que a gente tenha uma visão diferente daquela pessoa. A gente tem que tratar essa pessoa como se ela não estivesse na fé, como se ela não estivesse na comunidade ou na igreja, como se fosse uma pessoa nova na fé. E a gente novamente vai ter que alcançar com amor e com exortação, mas assim, com outro pensamento, com outro posicionamento. E ali fala sobre o ligar e desligar. E eu achei isso a gente usa muito quando a gente ora, né? Eu e minha mãe, a gente ora juntas. Senhor, se a gente liga aqui na terra, eu e ela oramos para a gente ligar o que a gente está pedindo em concordância. Gente, isso tem um poder. Por isso o poder da intercessão, o poder da gente orar com alguém. A Kézia está nos acompanhando aqui, a gente teve um culto essa semana, e a Kézia orando por mim. Gente, como é bom sentir o cuidado de Deus através das pessoas. A pessoa orar por ti é um bálsamo. Então isso é muito importante. Jesus está ressaltando a importância do ligar e desligar na comunidade, em comunhão. Então essas expressões judaicas, do grego ali, elas significam permitir ou proibir algo. E às vezes, em muitas questões, era também usada como declarar alguém culpado ou inocente. Na época, né, os líderes eles tinham responsabilidade de aplicar a lei. Ana, tu consegue mutar? Eu não tô conseguindo, estranho. Aí, conseguiu. Obrigada, Ana. Eu não estava conseguindo fazer aqui. Então, Jesus, na época, os líderes espirituais, eles tinham a responsabilidade de aplicar a lei. Não tinha, como nós temos hoje, advogados, pessoas que vão a casas lutar por casos na justiça. A lei era a palavra. Então, antigamente, eles tinham que aplicar a lei e decidir o que era aceitável na comunidade. E Jesus, quando ele disse isso para os discípulos, ele deu à igreja autoridade espiritual, atenção, para discernir as situações de pecado e tomar a decisão que reflete a vontade de Deus. Não se trata de ter poder arbitrário, mas sim de agir de acordo com a orientação do Espírito Santo, alinhado na palavra. E assim o que for decidido em obediência aqui na terra terá respaldo no céu. Então não adianta tu pegar o teu irmão e orar ali por uma coisa que não tem respaldo bíblico. Fazer alguma coisa contra a vida de alguém. Algo que a palavra não dá suporte. Tem que ser baseado nas escrituras. E um fato muito importante, quando nós entregamos para Deus as questões mal resolvidas,
A gente não está tirando da nossa própria mão essa questão, né? Muitas vezes a gente pensa assim, eu quero resolver com a minha própria mão, mas não, gente. Quando a gente entrega a Deus uma questão mal resolvida na nossa vida, a gente está tirando das mãos do maligno e dos espíritos vingativos. E quando a gente desliga do céu alguma coisa, a gente está automaticamente aonde? Nas trevas. Porque se tu está desligando de Deus, não está nas tuas mãos. Ilusão, né? E a gente vê aqui que ele deu essa autoridade para a igreja, mas aí a gente se pergunta, qual é a igreja que tem esse poder arbitrário? Gente, isso é muito importante na questão de vista doutrinário, né? Na questão no ponto de vista de quê? Representação de Deus na Terra. A gente tem que ter muito cuidado nisso, porque não tem ninguém mediador entre Deus e as pessoas, e o homem. A minha mãe falando no mundo ali, o Deus e o homem. Mas nós temos, através do Espírito Santo, essa autoridade que nos foi dada pelo nome de Jesus. Então, Jesus ele deixa claro no último versículo, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Isso significa que a igreja de Cristo ela não é um prédio, ela não é um lugar, mas são pessoas unidas sob a autoridade de Jesus e da palavra. Então basta haverem 2 pessoas reunidas no seu nome, buscando a verdade, que aquilo vai ser para ele a igreja. Então nós somos a igreja. Quando Jesus veio e pagou o sacrifício na cruz, o véu foi rasgado. Nós temos acesso direto ao Pai, mas nas questões de igreja, nessas questões, nós somos igreja quando nós estivermos 2 ou mais reunidos no nome dele. Não é no nosso nome, não somos nós, o poder não é nosso, é através do nome dele. E uma certeza que a gente tem na vida é que a gente vai errar, e muito. E a Bíblia nos alerta que a gente vai ter aflições, nós vamos ter dificuldades, e não somente de fora, mas também dentro de nós mesmos, conflitos internos. A nossa natureza ela é pecadora, e ela nos empurra para o erro, sempre que encontra um espacinho. Mas tem uma boa notícia, né? Vocês sabem tão bem quanto eu. Jesus ele venceu o pecado quando ele se entregou na cruz. E por meio dele a gente recebeu nova vida. Sim, nós nascemos pecadores, mas de acordo com o nosso segundo nascimento em Cristo, nós somos libertos do poder opressor do pecado. Ainda assim a gente tem que vigiar o nosso coração. Será que a gente está percebendo que a gente está errando? Será que a gente está cuidando das feridas que estão abertas, deixando que a mágoa crie raízes? Então que a gente possa escolher sempre o caminho do amor, da reconciliação e do perdão. E a gente vai ver pontos, porque a Bíblia, quando ela conta uma história, é uma história de novela, né, gente? É uma história dramática. Então, uma libertação, abrindo o mar. Mas a gente tem no nosso dia a dia resquícios dessas mágoas, resquícios de perdão, que às vezes a gente pensa, não é nada, mas está machucando e está criando raízes, mais importante. Então a gente vai para a próxima parte, que fala do perdão. Vamos para Mateus 18, 21, continuando a mesma leitura. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Os números, desculpa que eu mexi aqui na minha Bíblia, tem uma simbologia muito grande, né? Tanto no judaísmo quanto na época nos hebreus, ali, no grego, eles carregam muita simbologia nos números. Ainda está torto. Então o número 7, quando Pedro pergunta até 7 vezes, o 7 ele tem um significado profundo de completude, né? De perfeição divina. Deus fez o mundo em 7 dias. Em 6 dias, né? Mas descansou no 7º. Então, é um número de Deus que a gente chama, né? O número 7. E 70, ele é um pouquinho mais amplo. Ele significa a plenitude total dentro de um contexto mais amplo. Então, tem várias referências desse número 70, como quando José, a gente está falando de José, né, Pri? Quando José, ele sai do Egito, a família já foi lá, ele já restituiu a inimizade entre os irmãos, e ele sai do Egito com as famílias, são 70 famílias, há 70 membros da família de Jacó, que desceram ao Egito.
os 70 anciãos escolhidos por Moisés para ajudar a liderar a tribo de Israel. E também tem 70 anos de exílio babilônico. Então são números que eles também significam ciclos, processos. Então, mas é mais amplo do que o 7. E no contexto judaico, essa expressão, ela significaria um perdão sem limites, completo e pleno. Então, quando Jesus está falando ali, ele pergunta, vamos ser perfeito, né? Vamos de 7. E Jesus fala, não, vamos perdoar 70 vezes 7, que seria infinito. E também tem uma conexão, olha que interessante, com Gênesis 4:24, onde tem uma Lameque. Eu não vou entrar nesse porque fica muito extenso, mas Lameque, ele declara que ele seria vingado 70 vezes 7. E Jesus, o que ele faz com a vingança? Ele inverte a lógica da vingança e ele ensina que no reino de Deus o perdão tem que ser abundante e infinito. Então, tudo se encaixa. E a gente conhece o mandamento de amar o próximo, só que a gente não pode considerar só uma mensagem bonita. Esse chamado ao amor ao próximo é uma prática diária de perdão e de graça. E a gente está realmente honrando esse mandamento através dos nossos relacionamentos. E se a gente olhar dentro do nosso coração, talvez a gente encontre vestígios de mágoa que ainda não foram entregues ao Senhor. As mágoas do passado, elas podem nascer de feridas profundas. A dor da rejeição, palavras duras, traições. Traição é bem extremo, mas todo dia a gente ouve uma palavra dura. Seja no trabalho, seja na família, até os teus filhos, de vez em quando, né? Expectativas que são frustradas, não conseguir aquilo. Isso gera uma raiz de mágoa. E às vezes nós não percebemos que a gente está guardando esses ressentimentos por atitudes repetidas daqueles que amamos. Ou até por erros que nós mesmos não conseguimos perdoar de nós mesmas. O problema é que essas raízes, elas não ficam no nosso interior, elas se espalham, contaminando os nossos pensamentos, as nossas ações e muitas vezes os nossos relacionamentos, contaminando pessoas. Então a gente vai olhar aqui alguns exemplos rapidinho, tá? Se vocês quiserem se aprofundar, eu coloquei desenvolvi ali no estudo, então vocês podem olhar lá que vai ter, mas alguns exemplos diários, bem simples. Falta de reconhecimento no trabalho, tu te dedica, né? Faz tudo certo e ninguém valoriza. Brigas familiares não resolvidas, uma palavra mal colocada. Rejeição de alguma amizade, aquela amizade não foi para frente e passou a não ser convidada para alguns eventos, né? Até mesmo na igreja. Traição ou promessas quebradas. Nunca me esqueço que o Davi, uma vez eu saí, não sei de onde, que a gente estava tarde, e a gente ia no Mac porque não tinha nada aberto. E eu falei, não, nós vamos ir, só que o Davi pegou no sono. E o Pietro não quis ir, acordar para ir descer em McDonald's e comer. E ele chegou em casa, gente, ele usa isso direto. Ele fala, mãe, tu prometeu que tu ia e tu não foi. Eu falei, Davi, vocês dormiram, a circunstância mudou, o teu pai tomou uma decisão. Eu falei pra eles vão acordar. Ai, vamos orar para que eles cheguem dormindo e fiquem dormindo. Mas não, acordou. E nunca se esqueceu. E também tem a comparação e a inveja. Principalmente nos dias de hoje. Como a gente se compara, a gente como aquela menina é ungida. Olha como ela tem autoridade, né? Já passa pela nossa mente. E eu tô, né, tanto tempo na igreja, não desenvolvi ainda, não aprendi. Mas a gente não pode ter comparação. Porque a gente pode estar fazendo o quê? Tornando o nosso coração duro, endurecendo. E é uma profecia para os últimos tempos. O coração de muitos se esfriará. Eu ouvi, mãe, eu ouvi. Porque eu estava pensando em endurecido, mas o coração vai se endurecendo. Deus fala que o coração de Faraó se endureceu quando Moisés ia pedir para libertar o povo. E cada vez ia se endurecendo mais, porque ele ficava com ressentimento, com mais mágoa. Apesar de ter um passado bom com, né, o irmão dele. E então ali em Hebreus 12, 14, 15 fala assim, busquem a paz com todos, busquem. Não é esperar que a paz seja feita. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, quando tu for ver, cause perturbação e contamine a muitos. Gente, eu tô direto final de semana aqui tirando insto de grama e eu
Primeira vez que eu fui, já vai arrancar aquela raizinha ali, tinhosa. Eu já pensei, a gente tem que arrancar pela raiz, senão na semana que vem tá crescendo de novo. Então, eu quero trazer para vocês algumas reflexões do que não é perdoar. Vamos começar com o que a gente tem, a gente aprende normalmente e que a gente tem que ter cuidado. Primeira questão, perdoar e esquecer. Não, perdoar não significa esquecer. Arrancar a raiz da amargura é decidir olhar para frente. Não digo esquecer o passado, mas focar e marchar para a cura. A gente não pode olhar para a ferida, olhar para o passado. Vocês lembram da história da mulher de Ló? Que os anjos foram lá retirar eles da cidade de Sodoma e Gomorra antes de ser destruída. E o que ela fez? Ela olhou para trás e ela ficou paralisada. Então, a gente não pode olhar para trás. Vai ficar uma cicatriz, vai ficar uma dor, mas que a gente consiga andar para frente. Tô com o sol bem na minha cara. Tá tudo bem. Outra coisa. O tempo cura tudo. Não cura. Pode transformar, né? Apenas Deus tem o poder de transformar nosso trauma em um memorial de superação. As cicatrizes que antes nos lembravam da dor vão nos lembrar da vitória. Para a honra e glória do Senhor. Então vai ter uma cicatriz. A gente vai ser visível. Tá lá, a gente não vai esquecer. Só que aquela cicatriz... A gente fez uma live de testemunhos com as gurias das gringas 2 semanas atrás. E várias irmãs trouxeram questões muito dolorosas, coisas muito sérias, de abusos. E o jeito que elas falaram daqueles abusos, gente, foi com uma leveza. Foi um bálsamo ouvir isso, porque elas não focaram na dor, focaram na vitória, focaram na restauração que Deus trouxe para a vida delas. E, gente, isso é transformador. Deus vai transformar essa cicatriz num lembrete. Então, e o próximo e último dos alertas é: só vou perdoar se me pedirem perdão. A Bíblia nos ensina que o perdão não depende do arrependimento do outro, e sim da nossa decisão de liberar o coração. Muitos não têm discernimento do que estão fazendo. São vítimas da própria ignorância. E Jesus, inclusive, falou lá na cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele mesmo falou. E, inclusive, a história de Jonas, eu tenho um certo ranço do Jonas, né, gente? Porque o Jonas, olha, Deus falava, vai fazer a obra, e Jonas ficava, ia para outro lado. Difícil aquele Jonas. E no final, Jonas fica brabo que Deus salvou o povo. E no final de Jonas, gente, eu não me lembro agora da palavra certa. Mas uma vez eu te falei, né, mãe? Falava assim, vou falar nas minhas palavras. Esse povo não... Aí eu vou ter que achar, rapidinho. Cadê o Jonas? Não faz distinção da sua mão... A sua mão esquerda não tem distinção da direita. Foi algo parecido com isso. Depois eu mando para vocês, que eu não anotei no estudo. Mas o que ele queria dizer? Eles não têm discernimento. Tu tá brabo com eles. Eles estão pecando porque eles são pecadores, porque eles são violentos, porque eles fazem barbaridades. Mas eles não têm noção, não têm discernimento disso. Como é que tu vai ficar irado? Não foi nem tu que fez, né? Gerou a criação ali. E no fim eles se arrependem, né? E Jonas ainda continua bravo, mas Deus faz uma plantinha nascer, faz uma sombra em Jonas para ele ficar feliz da vida ali, só esperando a destruição rolar, o caos ser implementado. E ele mata, ele seca a planta para o Jonas ficar mais bravo, parece. Então às vezes a gente fica mais irritado. Ou aquela dor volta com tudo. A gente tem um gatilho, como falam, né? A gente tem um gatilho, aquilo volta à tona com mais força. Por quê? Porque vai ser curado para a honra e glória do Senhor. Deus, ele vai tocar de novo até que seja restaurado. Amém, gente? E agora o que a gente tem que pensar sobre... Eu tô tentando... Gente, só um minutinho que eu vou ter que fechar essa janela. Peraí. Acho que deu. Deu. Amém? Agora a gente vai para o que a gente pode entender do perdão de acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia. O perdão, primeira coisa e mais importante, é um ato de fé. Quando a gente olha essa mesma história de Mateus 18 em Lucas 17, não faz menção da parábola, que a gente vai entrar daqui a pouquinho, mas faz menção dessa parte em específico. Fala assim, Lucas 17, 3 a 5.
Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Então eles ficaram assim, gente, não dá para perdoar tanto, 7 vezes no dia. E eles pediram para Deus dar fé para eles. Então, quem somos nós? Se os apóstolos estão pedindo fé para perdoar. E ali a gente vê isso. E o próximo é, o perdão é um ato de fé na justiça e na misericórdia de Deus, confiando que Ele é o juiz e não nós. Lá em Mateus 6,14 fala assim, porque se perdoardes os homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Quer que Deus faça justiça na tua vida? Oi, Adri, tudo bom? Obrigada por entrar. É exatamente isso. Ela falou assim, perdoar não anula o que o outro fez, mas eu não fico preso no que aconteceu. É isso mesmo, Adri. E o próximo é, o perdão é um exercício da fé. Quando a gente segue o exemplo de Cristo, confiando que Ele nos dá força para a gente perdoar, tudo fica mais leve. Colossenses 3:13 fala assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então a gente tem que suportar uns aos outros. Tem que suportar, tem que, se possível, ter de paz com todos. É uma ação. Não é simplesmente dizer, meu coração, né, perdoei. Não, tu tem que ter uma resolução, ter uma ação, uma atitude. E ali Mateus 5:23, só para reforçar essa parte, fala assim, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Gente, o adversário, você sabe quem é. O juiz justo, você sabe quem é. Vai te entregar para o oficial do cárcere. Principados e potestades. E aqui fala que a gente tem que se conciliar depressa enquanto nós estamos no caminho, enquanto Jesus está para chegar. Vai e pede perdão, te reconcilia. Se quiser falar, pode desmutar, tá, mãe? Não tem problema. Então, olha a importância disso. Se alguém tem alguma coisa contra ti. É muito forte, né, cara? E o último dessa parte fala que o perdão ele deve ser liberado diariamente, por estar diretamente ligado à oração e à comunhão com Deus, demonstrando fé em sua soberania e perdão. A gente vai orar aqui, quem sabe, todo mundo aqui deve saber orar o Pai Nosso, mas eu vou orar aqui o Pai Nosso em oração, se atentem no que eu vou dizer, tá? Portanto, vós, Mateus 6, 9 e 15, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gente, eu nunca tinha me dado conta que fala ali o pão nosso de cada dia. Quem aqui quer comer pão todo dia? Eu quero comer pão todo dia. No pão nosso de cada dia. Todos os dias é pra gente orar, fazer essa oração. Claro, não precisa fazer a mesma oração todo dia. Ele deu ali a base para nós orarmos, né? Glorificarmos a Deus. Pai nosso que estás no céu. Entregar para Ele. Seja feita a tua vontade. Pede o pão de cada dia, as tuas necessidades. Perdoa, assim como tu vai ter que perdoar. E para que Ele nos livre de todo mal, de toda tentação. Então isso é uma oração diária que a gente tem que fazer.
E tem que ser todo dia. Perdão é todo dia. E às vezes 7 vezes no dia, né? Que nem Jesus falou. Então a gente vai para a próxima, que é a dívida imensurável. Vamos continuar lá em Mateus 18, que é a nossa leitura. 23 agora. Que a gente vai, agora sim, vai começar a parábola do credor incompassivo. Tive que falar do contexto para vocês, para a gente aquecer um pouquinho. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o seu senhor, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Até aqui. O perdão de Deus, gente, é imenso. Assim como o Senhor perdoou, o Senhor da historinha, perdoou a enorme dívida do servo, Deus ele também nos oferece um perdão por completo. Mesmo quando a nossa dívida espiritual é impossível de pagar, pelos nossos próprios méritos, não vai ter como tu pagar, porque não é algo que tu faça, né? A gente sempre bate nessa tecla. É a graça de Deus. É porque Ele se compadeceu de nós, que a gente não merecia. 20 denários que falam ali, desculpa, é isso mesmo. 20 denários eles eram equivalentes a 20 dias de trabalho. Então, quando ele fala ali, mais pra frente, ele vai dizer que, aliás, acho que eu pulei essa parte. Mas só para vocês saberem, tá? Aqui os 10.000 talentos que tá falando. Vamos focar nesse. Os 10.000 talentos são equivalentes a 60 milhões de denários. 60 milhões de dias de trabalho. Então é astronômico. É impossível de ser pago. A pessoa morre e não consegue pagar a dívida. Então é essa comparação que ele está fazendo. Tá? E quando esse homem vai perdoado, ele acha um devedor que deve para ele. Aqui, deixa eu ver como é que está na minha Bíblia aqui. Lhe devia 100 dinheiros. Ou outros falam que são 20 denários, outras versões. Os 20 denários são 20 míseros dias de trabalho. Então, olha a comparação que Deus faz entre o que a gente tem, a nossa dívida, e a dívida que a gente cobra do nosso próximo. De 60 milhões de dias para 20 dias de trabalho. É só para ter certeza, assim, ó, que é uma balança que não tem como equilibrar. E essa parábola nos ensina que se nós recebermos perdão, um perdão tão grande de Deus, nós não temos desculpa para não perdoarmos aqueles que nos ofendem, por mais difícil que pareça. Salmos 51:5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos no pecado. Nós já nascemos predestinados às trevas, né? Por causa de todo o pecado. Mas, graças a Deus por Jesus, que nos reconciliou, que nos fez nascer de novo. E nós temos que tomar posse de que nós não somos mais escravos do pecado. E quando, eu vou ler rapidinho agora, a continuação. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava. Mesma frase, gente. Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que lhe se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Quando o servo da parábola não consegue pagar os 10.000 talentos, o rei, ele ordena ali que ele seja vendido. O pecado, ele tem consequências. E as mágoas, elas podem afetar a nossa família, amigos e até as gerações futuras. E assim como a dívida era impagável, o nosso pecado diante de Deus é algo que a gente jamais vai poder quitar, como a gente falou antes. E aqui a gente vê que a ingratidão que ele teve levou ele a castigar o que devia para ele. Então, o que a gente aprende aqui é a ingratidão. A ingratidão, ela nos leva à cegueira espiritual
ela endurece o nosso coração. Romanos 1:21 fala assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, endureceu. Assim digo a vocês, Efésios 4:17, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Falou do gentio recente, né? Na inutilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. A falta de compaixão endurece o coração e nos afasta de Deus. Mas a boa notícia é que a sua misericórdia se renova todas as manhãs e nós podemos fazer algo para que o Espírito Santo tenha livre acesso no nosso coração, para que ele restaure toda a mágoa e até mesmo a falta de gratidão que muitas vezes a gente tem, declarando as promessas abaixo. Então, anotem ou depois peguem no estudo. Poder que tem na palavra, a gente tem que declarar as promessas. Ezequiel 36:26. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. E agora a gente vai ler ali, só para dar uma base também, Salmo 51. Maravilhoso. Quando vocês estiverem em dúvida, gente, se vocês magoaram alguém, leem o Salmo 51, releem esse salmo. Esse salmo foi escrito quando Davi se conscientizou do pecado dele com Batseba e pediu perdão a Deus. Davi foi chamado de assassino na palavra, apesar de toda a unção que ele tinha, de ser o maior rei ali de Israel, o mais venerado, que tinha um coração igual de Deus, ele pecou. Só que a diferença entre alguém que peca e Davi é que Davi se arrependeu com todo o coração dele. Então, se a gente for a Deus com o nosso coração arrependido, o pior dos pecados ele vai perdoar. Ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me como o hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Olha quanto aprendizado que nós temos nesse salmo. Aqui ele pecou contra o ex-marido da Batseba. Mas ele fala aqui, contra ti pequei, contra ti somente. Tu não está só pecando contra o irmão, quando tu entra em conflito com alguém. Tu está pecando contra Deus. E aqui ele fala que justo é o julgamento, porque nós somos sim pecadores desde que nascemos. Então que ele nos purifique, que ele nos dê um coração puro e um espírito inabalável, como eu amo essa palavra. Para que o Espírito Santo não se retire da nossa presença. A gente não ofenda a pessoa do Espírito Santo, porque a partir do momento que ele se ofende, ele se retira. Então nós temos que pedir para que Deus tenha misericórdia. E todos nós hoje temos a oportunidade de voltarmos a Deus, nos voltarmos a Ele e clamar pela sua misericórdia. A palavra diz que a sua misericórdia se renova todas as manhãs. E além da misericórdia tem a graça e o perdão infinitos que Ele está nos falando hoje. Então se algo endureceu o teu coração, Deus pode restaurar. Então se alguém te afligiu, se alguém professou alguma palavra de amargura contra ti, de maldição, libera esse perdão. Aproveita para fazer isso hoje.
com tudo que tu tá aprendendo dele. Mas nem tudo são flores, né, gente? Eu não tô aqui só pra dizer que umas mil maravilhas, Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas tem consequência. O pecado, sim, ele gera morte espiritual. O salário do pecado é a morte, é o afastamento de Deus. Então, Deus está te chamando ao perdão. Primeiro lugar. Segundo lugar, o salário do pecado é a morte. Então, se tu não liberar esse perdão, vão ter consequências. E agora a gente vai continuar o nosso estudo ali, Mateus 18:32. Fala assim: então, o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Gente, isso aqui é muito forte. Quando a gente estuda ali o grego bíblico, o verbo que ele fala sobre perdoar é o afiemi. Eu não sei falar direito. Alguém que saiba aí, o grego me fala. E ele está direcionado à libertação. Ele carrega uma ideia de soltar, deixar ir, libertar alguém de uma obrigação ou dívida. Ou seja, perdoar não é um ato de emoção, emocional, é um ato de libertação espiritual, tanto para quem recebe quanto para quem está perdoando. Olha a importância disso, gente. Libertação. É soltar. Quem não libera o perdão está preso, está encarcerado, olha, a Bangu, que nem a gente fala no Rio Grande do Sul. Mas libertação de quem? E de quê? Quem são os atormentadores? Que fala ali nessa versão, fala verdugos. Atormentadores. Quando a gente vai atrás do significado original, são os bassanistais. Perdoe minha falta de idiomas ali. Pode ser traduzido como carcereiros cruéis, que torturam, são torturadores dos prisioneiros, açougues ou flageladores encarregados de castigar, e muitos dirão, espíritos opressores. Quem não perdoa pode ser entregue a espíritos atormentadores, opressores, forças malignas, e sofrem consequências espirituais pela falta do perdão. Então, gente, total discernimento aqui. Vamos abrir os ouvidos, porque isso aqui é muito forte. Primeiro sintoma de tu estar sendo oprimido espiritualmente é esse sentimento, esse tormento e opressão emocional. Quando a gente guarda rancor, a gente está abrindo literalmente uma porta espiritual para a opressão. E uma pessoa que não consegue perdoar, ela vai sentir um peso constante, pensamentos negativos e falta de descanso interior. Efésios 4:26 diz: quando ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. Quando tu tá dormindo, vai dormir com algo a resolver, brigou com o marido, vai dormir, deixa para resolver no outro dia, tu tá dando lugar para quem? Pro diabo. Não tem outra tradução que eu possa te dar. É literalmente dar lugar ao diabo. 2 Coríntios 2:7-11. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo, aquilo que perdoei. Se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções dele. Nós não devemos ignorar as intenções do inimigo, que é matar, roubar e destruir, diz a palavra. Ele quer destruir os relacionamentos. O propósito de Deus, o casamento, o crescimento espiritual depende dos nossos relacionamentos. Ele não quer que a gente cresça, quer que a gente continue tomando leite. Segundo, escravidão ao pecado e prisão espiritual. É um pouquinho diferente de estarmos debaixo da opressão espiritual. Quem não perdoa se torna prisioneiro da própria mágoa, revivendo aquela dor constantemente. Uma pessoa ferida, ela pode começar a tratar as pessoas com a dureza.
sem perceber que está repetindo os erros de quem machucou. Vocês já ouviram falar, né? Quem é o abusado comete o abuso. Gente, isso é psicologia. Isso, se vocês estudarem, uma pessoa que foi oprimida na infância, ela tem uma tendência a oprimir quando for virar a ser pai. Foi usado violência contra ela quando era criança, faz a violência. Ela aprendeu isso, tá? Tá até no gene, gente, tá até no gene. Tem uma mutação genética, se vocês forem a fundo, sobre aquilo que acontece conosco. É muito profundo. João 8,34 fala, Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Paulo também fala, aquilo que eu quero fazer não faço. Tem até uma música. Eu não me lembro agora, mas é procura lá, é da Luma Lipídio. O que eu quero fazer não faço. Apenas o pecado. Não me lembro agora, mas procurem, tá? Então, gente, nós nos tornamos escravos. A gente não consegue sair desse ciclo. A gente tem que se libertar. A gente precisa de uma libertação. Tu já foi, né? Já aceitei Jesus, já tô perto do Pai, pecou e se deixou continuar pecando. Continuar pecando. Faz o quê? Morte espiritual. Tem que pedir libertação novamente. Vai lá e te ajoelha, confessa e Deus vai te dar a graça dele novamente. Porque ele é fiel, né, gente? Terceiro, falta de proteção espiritual e afastamento de Deus. A falta de perdão impede que nós recebamos a misericórdia de Deus e nos deixa vulnerável ao ataque do inimigo. Quem não perdoa pode ter dificuldade de orar, ler a Bíblia e crescer espiritualmente, como eu falei antes. Ele vai tentar te impedir. Então a gente vai ter ali a nossa carne militando constantemente. Não consigo no culto. Gente, muita gente fala assim, eu vou ir na igreja, eu vou ir domingo. Não consegue. Tem que pedir para as irmãs orar. Ora para que eu consiga ir. Quando alguém diz que vai na igreja no domingo, até vai ter uma amiga minha que vai. Tô tão feliz, gente. Tô tão feliz. Eu vou entrar até em oração todos os dias pela vida dela. Porque o inimigo vai querer tirar ela do foco. A Thaís falou assim, experiência de ontem não vale o hoje. A busca é diária. É isso aí. Quarto, gurias. Doenças psicológicas e físicas. Nós já falamos disso em umas lives anteriores, sobre quais são as consequências físicas, né, da nossa saúde. Mas a ciência confirma que o rancor ele gera estresse, problema cardíaco e doenças autoimunes. E estudos mostram que quem perdoa tem menos risco de desenvolver hipertensão e depressão. É comprovado. Provérbios já nos ensinava, 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Tá tudo na palavra. E em quinto lugar, julgamento e disciplina de Deus. Quando nós não perdoamos, a gente vive um ciclo de solidão, de dor e de afastamento. Ó, Thais falou câncer também, com certeza. E de afastamento das bênçãos de Deus. Mateus 18 diz, 35. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Isso aqui é o fechamento da parábola. Então não foi fácil ouvir isso tudo, né, gente? Não é fácil. A gente ter esse discernimento de quão desprotegido a gente está, de quão incapacitado a gente está, de quão paralisado a gente fica se a gente tem uma constante falta de perdão na nossa vida. Ou nos irarmos e pecarmos. Irá de Deus falou que irai-vos, mas não pequeis, né? Porque pode ficar ali enraivecido. Senhor nos ajude. Tô falando de mim, né, gente? Pode ficar furiosa. Mas aí, tu professar maldição na pessoa, humilhar, pecado. E agora a gente vai pro quase finaleiro aí, porque a gente tá no tempinho, né? Hoje a gente achava que ia ser pouco, mas Deus tem muito para falar desse assunto ainda. Isso aqui não é nada, né, gente? Se o Filho vos libertar, João 8,36, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Então tem toda aquela dificuldade ali, tem toda aquela consequência, tem, mas tem esperança, gente. Tem luz no fim do túnel. Até Jesus voltar, tem luz. Jesus, ele é o caminho para a libertação. Ele levou sobre si a nossa dívida. Ele nos convida a estender esse mesmo amor e graça que ele teve por nós aos outros. Perdoar não significa ignorar a dor, mas confiar que Deus é justo e que o perdão nos liberta do peso do julgamento. Em Jesus a gente encontra força para perdoar, graça para recomeçar e liberdade para viver com um coração leve em nome de Jesus.
Perdoar não significa apagar o que aconteceu ou negar a dor. As marcas vão ficar, mas em Cristo elas se tornam cicatrizes que contam histórias de superação. Cada passo em direção ao perdão é um ato de coragem e fé, permitindo que Deus renove a nossa mente e cure as feridas mais profundas. Então eu vou dar para vocês agora dicas de libertação. Isso aqui, me inspirei lá no início da semana no grupo lá. O que a gente pode fazer? Tá, a gente teve ali uma ofensa, nós ofendemos alguém, nós não nos perdoamos. Qual for a situação, sigam esses passos, tá? Vou te dar 6 dicas. Reconheça que nós estamos numa batalha espiritual. Reconhecer que nós estamos debaixo dessas influências opressoras é o primeiro passo para combatê-la. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, como já dizia Efésios 6, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, das trevas, e contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Tem uma batalha ao nosso redor, e não é a pessoa que está te proferindo, é o próprio inimigo tentando te desestabilizar. Eu ouvi um blues esses tempos que dizia que o inimigo, ele não pode, era um satanista falando, gente. Tem certas pessoas que eles não podem lançar maldição contra. Não podem alcançar, porque eles estão num patamar espiritual muito alto, que eles não têm alcance. E o que eles vão fazendo? O diabo vai lançando flechas inflamadas para te desestabilizar, para te baixando o nível, para te ficar mais suscetível a uma influência opressora. Então a gente tem que se manter revestido do poder e ficar firme, porque se a gente for baixando ali nossa carga, nossa energia, ele pode nos atacar. Ele pode nos influenciar, pode inclusive nos usar. Barrado em nome de Jesus. Segundo, entrega e oração. A gente tem que levar a nossa dor para Deus. A gente tem que falar com Ele sobre o nosso sentimento, sem medo de ser vulnerável no nosso Pai. Então fortalece a tua vida de oração. Se reveste da armadura espiritual que tem lá em Efésios 4, Efésios 5, para que a gente esteja firme no dia mal. E no início de Efésios fala que cada dia traz o seu mal. Então todo dia a gente está revestido, tem que colocar o capacete de salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada da palavra, a bota do evangelho da paz. A gente falou isso essa semana na live de oração. E é todo dia, gente, uma batalha. Todo dia uma batalha. Então a gente tem esse discernimento. E o terceiro, peça perdão a Deus e ao seu próximo. Se reconcilia. Se tu não souber pelo que tu tem que pedir perdão, porque a gente nem sabe que a gente está pecando. Pede para que o Espírito Santo ele sonde o teu coração, que ele te revele. Salmos 19 fala: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Davi orou isso, gente. Absolve-me das que são ocultas, da que eu não tenho discernimento. E Mateus 10, 26 fala: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Pega essa palavra e determina. Espírito Santo, tu disseste na tua palavra, Senhor, que tudo que está oculto vai ser conhecido, vai ser revelado. Então me revela o que eu tenho que liberar perdão na minha vida. Qual é o resquício de mágoa que eu tenho. Pede para Deus te ajudar. Não faz sozinho. Quarta dica. Declara a palavra. Quando a dor gritar mais alto, responde com a verdade das escrituras. Que nem eu falei antes, aquela promessa. Fala da promessa. Pega a palavra mesmo e declara na tua vida. A palavra ela tem poder para liberar a nossa mente e renovar a nossa mente. Em Cristo, nós somos chamados à liberdade, fala em Gálatas 5:1. E Ele mesmo nos deu autoridade para pisar sobre toda a obra do inimigo, diz Lucas 10:19. A gente não é vítima espiritual, nós somos guerreiros na fé. Jesus falou que Ele não veio para nos dar paz, mas espada. Então toma posse dessa espada. A espada da palavra de Deus. Com ousadia a gente tem que usar essa autoridade para nós repreendermos e expulsar os espíritos opressores no nome de Jesus. Te reveste, irmão. Quinto, ora por outros. Assim como o perdão ele nos libera, nos liberta dessa opressão. Orar por aquele que nos feriu, por aqueles que vivem situações semelhantes, transforma a nossa dor em compaixão. Pede por intercessão. Lembra de ligar as tuas petições no céu em união com alguém. Então, esse orar é muito amplo, gente. A gente ora pelo outro, a gente ora pelos nossos que nos perseguem,
A gente ora pedindo perdão, a gente ora por aquele que nos feriu, para que Deus dê discernimento que ele está nos machucando, ou nos dê coragem para confrontar. E a gente ora uns pelos outros. Tava falando com as gurias essa semana que eu vi um filme, eu não sei que filme que é. Eu sei que ficou muito fixo na minha mente. Era um homem que a mulher tinha perdido o bebê, eles estavam tendo o parto e perderam o bebê no parto. E ele estava no hospital e ele não conseguiu lidar com aquilo, com aquela mágoa, com aquela tristeza. E ele se retirou e ele acabou ouvindo um choro e chegou no berçário. E tinha um bebê que não parava de chorar, não parava de chorar. E me vem muito claro, gente, essa experiência de que no lugar que tu tem um trauma, no lugar que tu tem uma dor, substitui essa dor por um testemunho, por uma obra. Falei pra vocês que eu tinha uma amiga que tinha trauma, pânico de doença. Falei pra ela, vai orar, vai servir lá no hospital, no meio dos doentes. Quando tu começa a preencher o teu coração com cura, com ação, com obras, aquele trauma vai sendo transformado em testemunho. E isso não é o tempo que vai fazer tu esquecer, mas sim essa experiência. São todas essas dores, tudo são emocionais. São experiências que ficaram na nossa mente, que ficaram no nosso coração. E a nossa mente, ela não discerne do que nos aconteceu ou do que a gente viu. Então, busca ver a misericórdia de Deus. Tu buscar, colocar isso diante dos teus olhos, não fica buscando lá. Gente, tu tá ali prestes a se divorciar, não aguenta mais a opressão no teu casamento, não fica buscando lá os teus direitos em vídeo de YouTube. O que Deus fala do divórcio? O que acontece quando a mulher é abusada? O que tá acontecendo? Tu tá vendo ali a parte ruim? Tu tá alimentando aquilo na tua mente. É como se tu estivesse vivendo, teu coração tá absorvendo isso como se fosse vivência. Tu tem que fazer o contrário, tu tem que procurar vídeos sobre perdão, sobre reconciliação. Isso vai substituir a dor. Olha que poderoso isso, gente. E o sexto, celebra a restauração. Cada dia que tu caminha com Deus é um processo, é uma vitória. Celebra os pequenos avanços. Anota no caderninho, né, mãe? Anota tudo para te pegar e ler e lembrar. Estes testemunhos que tu teve, essas vitórias, vão ser a prova de que tu não ficou presa no sofrimento, mas tu encontrou a cura em Cristo. E quando tu compartilhar isso com as pessoas, quando tu celebrar isso com as pessoas, gente, meu casamento foi restituído. Meu filho foi salvo. Quando tu fizer isso, tu vai ver vidas sendo transformadas pelo teu testemunho. E aquela cicatriz, que nem a gente falou antes, daquela mágoa, aquela lembrança vai transformar num memorial de guerra. E que ela fique lá mesmo. Eu não sei vocês, mas eu tenho 9 cicatrizes. Eu era meio arteira quando eu era pequena. E eu caía e eu ficava orgulhosa, que eu não era medrosa, que eu era valente, me quebrava toda. E eu até quebrei o braço. Olha a baita cicatriz. A cicatriz que eu tenho aqui, tive que botar um pino aqui. E ficava orgulhosa de mostrar a minha cicatriz. É esse o comportamento que tu tem que ter, a atitude que tu tem que fazer. Olha, aconteceu isso comigo, pode acontecer com qualquer um. Mas tu tem esperança em Jesus, tu tem libertação. E para finalizar, o plano de Deus para redenção. Qual é que é, gente? Você sabe. Mas eu vou falar aos pouquinhos. Lá em Daniel 9, 24, profecia de Daniel, Antigo Testamento, profetizando a vinda do Messias. Tá? A gente está falando de coisas que eles não tinham entendimento lá, mas nós temos hoje. Para honra e glória do Senhor. E olha que especial, 70 semanas, 70 vezes 7, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. O versículo de Daniel é uma das passagens proféticas mais profundas da Bíblia, porque ele revela um plano divino de redenção e justiça eterna. E a gente pode assemelhar isso ao perdão. Vamos analisar rapidinho, para fechar, os pontos principais dessa profecia. Tá? Essa profecia ela menciona
70 semanas, que são interpretadas por estudiosos como 70 períodos de 7 anos, ou seja, 490 anos, o tempo do perdão infinito. Esse tempo foi determinado para Deus para que o que acontecesse? Olha aqui o propósito por trás do perdão, gente. Todo mundo aqui vai estar à mercê de ofensa, todos os dias. Mas olha a promessa. Cessar a transgressão. Deus vai trazer solução para o pecado do povo. Dar fim aos pecados. O pecado ia ser tratado de forma definitiva. Jesus. Expiar a iniquidade indica um sacrifício que traria a redenção. Trazer a justiça eterna significa um reino de justiça prometido desde os profetas. Selar a visão e a profecia. O cumprimento total das profecias messiânicas, da vinda de Jesus. Ungir o santo dos santos, a vinda do Messias e a restauração do relacionamento total, completo com Deus através dele. Então essa profecia aponta diretamente para quem? Para Jesus. Que através do sacrifício trouxe a redenção, abriu o caminho para a justiça eterna. E assim como Deus decretou 70 semanas para redimir o seu povo, Jesus ele nos ensina que o perdão tem que ser infinito. Assim como a graça dele divina é. Amém, gente? A gente está limitado no tempo. Eu queria fazer uma oração e me despedir. Eu ainda tenho uma página, gente, que eu não li, tá? Mas quem quiser ficar, a gente vai falar rapidinho. Tá no estudo. Quem não tiver tempo pode ir. Então vamos orar, vamos se despedir das pessoas. E vamos lá, então. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse bálsamo, por esse aprendizado, Senhor. Por Tu, Senhor, confirmar nos nossos corações que todos nós somos pecadores e a gente está à mercê, Senhor, de cair em ofensa todos os dias, Senhor. Mas nós declaramos em toda ofensa que a gente pode ter recebido, Senhor, que Tu és soberano. Tu, Senhor, nos perdoaste, nós aceitamos esse perdão. E te pedimos perdão, Senhor, por quaisquer coisas, Senhor, que a gente tenha feito contra o nosso irmão e contra Ti, Senhor. Retira de nós, Senhor, esse peso. Faz com que a gente seja renovado e que a nossa vida seja um testemunho, Senhor, da Tua graça, da Tua glória, Jesus. Tu é tão bom, Senhor, Tu é tão bom para nós, que nós sejamos bons, Senhor, para nós mesmos. Porque perdoar, Senhor, não é só o nosso próximo, mas que a gente consiga nos perdoarmos, Senhor, por sentimentos que muitas vezes a gente pensa como é que estão enraizados no nosso coração, mas que Tu nos revele, Senhor, toda a raiz de amargura que a gente não sabe hoje, Senhor. A gente não entende por que a gente tem atitudes grosseiras, a gente não entende por que a gente machuca o nosso irmão sem mesmo a gente querer, a gente não entende por que a gente muitas vezes é oprimido, Senhor, pelo maligno, mas nós declaramos que Tu vai nos revelar. E mesmo, Senhor, que a gente não saiba o que é, Tu nos perdoa, Senhor, daquilo que nos é oculto. Nós tomamos posse, Senhor, do Teu perdão e nós declaramos perdão, Senhor, a todos que nos machucaram, todos, Senhor, que fizeram algo contra a nossa vida. Que a gente tenha ousadia na Tua palavra para nos reconciliarmos e termos paz com todos, Senhor. Então abre o nosso entendimento e nos ajuda, Senhor, na pequenez da nossa fé. Obrigado por cada uma aqui hoje, Senhor. Restaura, Senhor, vidas. Restaura famílias, restaura casamentos, amizades, Senhor. Mostra o Teu propósito na vida delas, para que elas tenham certeza, Senhor, que nada é por acaso, que essas cicatrizes, Senhor, vão ser para a Tua glória, para a Tua honra. E eu Te agradeço, Senhor, porque as minhas são e têm sido, Senhor, e vão ser as que vierem, Senhor, porque a gente está propenso, Senhor, a cair, mas Tu nos resgata. Uns fazem menção de carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns caem e ficam prostrados, mas nós nos levantaremos e ficaremos de pé na honra, Senhor, que Tu tens, na glória, Senhor, que Tu tens, e por Ti, Jesus, Te agradecemos no nome santo e poderoso que Tu tens. Amém? Amém, gente? Vou dar um beijo aí para as gurias do Insta. Quem quiser fazer parte da live no WhatsApp. É uma benção, a gente é uma família no WhatsApp, né? Claro que a gente é uma benção no Insta, mas foi um prazer estar aqui e vou em paz. Amém, gente? Beijo, meus anjos.